Se tu já entendeu como que utiliza as variáveis de cor e de número, as variáveis de string e boolean são mais fáceis ainda de entender. Olha só, vamos abrir aqui de novo a nossa janela de variáveis. E eu vou criar, na verdade, uma nova coleção, só para a gente separar. Vamos chamar aqui de coleção 2 mesmo. Eu vou criar uma nova variável de string. As propriedades dela são iguais às outras. Consigo colocar um valor. Se eu abro as minhas configurações na parte de detalhes, tem as mesmas coisas. E se eu venho aqui no meu scoping, ele tem 3 propriedades que o string permite que a gente trabalhe. Conteúdo de texto, font family, ou seja, a família tipográfica do texto, e font weight or style, que no caso é o peso que a gente vai trabalhar na fonte ou o estilo dela. Como que a gente pode aplicar isso na prática? Vamos fazer uma simulação. Eu vou chamar essa nossa string aqui, essa nossa variável, de empresa, e o valor eu vou colocar como fastTask, só para simular. E vou fechar a nossa variável. A partir do momento que eu coloco uma variável de texto, e eu posso colocar um texto qualquer aqui, como por exemplo, bloco de texto, olha que engraçado, ele veio com a fonte Roboto, vou colocar o Enter aqui de volta. Na verdade, não. Vou deixar a fonte Roboto, que daí a gente faz um teste. Peguei o meu bloco de texto, e aqui, na seção de tipografia, no painel de design, eu tenho esse símbolozinho aqui, ó, da bolinha, que é esse símbolo aqui que eu estou desenhando para vocês, que é um, 2, 3, 4, 5, 6, um hexágono, um hexágono que tem um pontinho no meio, que é o símbolo comum das variáveis, e peço perdão pelo meu desenho feio. Clico ali, e ele já vai aparecer a variável que eu criei, que é a empresa. Se eu clico nela, vai aparecer o texto que eu digitei, que é fastTask, e ele até marcou ali embaixo. Posso clicar nesse cadeadinho aqui, para quebrar, ele dá um detach, ó, o textinho, detach variable, e aí ele simplesmente desvincula. Mas eu também poderia clicar 2 vezes aqui, começar a escrever, que ele também desvincula automaticamente. E segue, gente, também o mesmo padrão nas outras variáveis que eu mencionei. Se eu se eu edito a informação aqui, ela vai editar em todos os lugares que estão utilizando aquela variável. Agora vamos criar para um outro cenário. Eu vou criar uma outra string aqui, e eu vou chamar ela de fonte padrão. Fonte padrão, e eu vou colocar a fonte Inter, que olha só, é a fonte que a gente vem utilizando aqui no nosso projeto. Se eu quiser trabalhar com uma fonte padrão, eu posso simplesmente selecionar aqui o meu bloco de texto, antes de tudo, fonte padrão, escopo, e vamos colocar só como fonte family. E aí eu seleciono essa areazinha aqui, ó, de fontes, onde está escrito Roboto, e aqui ele tem o íconezinho das variáveis. Tu já percebe que todo local que aparece esse ícone permite que eu trabalhe com variáveis. Então eu clico nele, vai aparecer uma empresa, porque ele tá com o itemzinho de fonte family selecionado. Se eu aperto esse, olha só, ele até colocou um risco em cima, porque não tem nenhuma variável, não tem nenhuma fonte chamada fastTask. Mas, se eu seleciono fonte padrão, que o resultado é Inter, ele trocou automaticamente para mim. E se eu precisasse substituir toda a fonte do meu projeto, essa variável ia ajudar pra caramba. E olha só, com a parte do peso seria o mesmo caso. Com a Boolean é muito, muito mais simples ainda. Tu notou que todas as variáveis que a gente trabalhou têm escopo. A Boolean já não tem. Boolean é só true e false, só verdadeiro e falso. Não tem o escopo e a parte dos detalhes é igual a todas as outras. O que a variável booleana faz? Ela basicamente, quando está setada como false, ela vai esconder, vai ocultar aquele elemento dentro da interface. E quando ela está true, ela vai exibir aquele elemento de volta. Exige um pouco de criatividade para diversos cenários e a gente vai criar algumas situações. Como, inclusive, a gente pode até criar uma agora, só para tu ter uma imersão. Vamos chamar essa variável booleana de notificação. Botei com 2 Fs, porque o meu teclado não está muito bem com a vida. Notificação ativa. Legal. E aí, a gente já tem um botão de notificação aqui, que é o nosso ícone do sininho. E uma coisa que você já sabe, sei lá, Facebook, Twitter, LinkedIn, quando tem uma notificação, ele coloca alguma marcação ali no sininho. Às vezes é um número, às vezes é uma bolinha. Eu vou fazer esse caso da bolinha. Eu vou colocar uma bolinha
sei lá, pode ser de 6x6 aqui mesmo. Vou colocar ela aqui mais na parte superior do sininho. E eu vou escolher um tom de... Na verdade, não vou escolher um tom de vermelho, não. Coincidentemente, isso não foi planejado. Eu vou utilizar a nossa variável vermelha aqui. Perfeito. Ó, ficou legal, ficou bonitinho. E vou colocar nossa notificação ativa dentro dessa bolinha. Como que eu faço? Na maioria dos lugares, aquele ícone da variável vai aparecer. Eu já te mostrei que na Stroke, quando tu vai controlar a borda, não aparece, é com o botão direito. Para booleana, é a mesma coisa. Clica com o botão direito aqui nesse ícone do olho. Por quê? Porque o ícone do olho, como a gente já viu, ele é o que vai ocultar ou exibir o elemento dentro da interface. Então, se eu clico com o botão direito, ele aparece todas as minhas variáveis booleanas. Clico no notificação ativa, ele já selecionou ali, desabilitou o ícone do olhinho e ela continua normal. Por quê? Porque está como true. Se eu mudo para false, ela esconde do meu projeto. Ela ainda existe. Tu pode ver aqui nas minhas camadas que ela ainda existe, mas ela está oculta. Se eu desoculto aqui pelo olhinho, ela perde a minha variável. Então, vou dar um Ctrl Z aqui, vou colocar como true de volta, e é assim que funciona a parte do booleano. Outra coisa interessante, a gente pode trabalhar com variáveis dentro de outras variáveis, como é o seguinte caso, olha só. Eu tenho aqui a minha empresa, Fastesc, e eu tenho a fonte padrão, Inter. Nota que no meu campo da Inter, eu tenho o ícone da variável. Se eu clico nela, eu posso selecionar a empresa. Então, a minha variável empresa, que se chama Fastesc, ela está dentro da variável fonte padrão, que está com esse mesmo valor. Então, se eu colocasse o meu escopo aqui de texto, olha que legal. Vamos colocar aqui embaixo. Bloco. Eu venho na minha aplicação de variáveis, se eu seleciono empresa, escreveu Fastesc, Ctrl Z. Se eu clico em fonte padrão, Fastesc, porque ela está pegando a outra variável. E para a parte das cores é a mesma coisa, só que ela tem um modelo diferente. Olha só, vamos criar uma outra variável de cor e eu vou chamar de perigo. Por que perigo? Porque normalmente a cor que representa perigo dentro da interface digital, e até mesmo no mundo real, é a cor vermelha. Eu clico aqui, onde eu vou selecionar a cor, onde eu vou escolher uma cor aleatória, e vou em Libraries. E ali está o meu vermelho. Selecionei e já está vinculado dentro de outra variável. Super simples, vai estimulando a tua criatividade e no próximo vídeo a gente vai falar sobre a parte dos estilos locais dentro do Figma e como eles se unem com as variáveis. Te vejo lá. Valeu!